Deus seja louvado por mais uma reunião onde estaremos estudando a sua palavra e você de coração aberto estará recebendo a influência poderosa, benéfica, transformadora do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor por tua vida, louvado seja, aleluia por isso. Querido, vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, e a continuidade se dará a partir do verso 14, um momento significativo na vida do Davi. Primeiro ele foi chamado, foi ungido, foi escolhido. Isso, Davi, o ruivinho, o menino do cabelinho de fogo. Você deve estar encarnando aí, o pastor está usando a gravata borboleta e tal. Querido, olha só, você está me chamando de garçom, não tem problema não. Eu estou aqui para te servir em nome de Jesus, amém? Outra coisa, a gravata borboleta aqui que você está usando aí para dar uma risadinha nesse momento, eu nem falei ontem, mas tudo bem. É mais barato usar a gravata borboleta do que a gravata compridona, sabia disso? Então, por uma questão de economia, olha só que coisa legal, afinal de contas, todo mundo está falando e enchendo a boca para dizer que o país está em crise, vamos no embalo então. 1 Samuel, capítulo 16, a leitura a partir do verso 14. Chega perto aí de quem não está com a Bíblia nas mãos, para que ele ou ela, junto contigo, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, ok? A palavra do Senhor diz assim, leitura a partir do verso 14. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Misericórdia. Imagina que tragédia. Você perde a presença do espírito do Senhor e você ganha a presença de um espírito maligno. Ninguém aqui quer perder o espírito do Senhor e ninguém aqui quer receber a visita de um espírito maligno. Se porventura qualquer espírito maligno nos cerque ou nos rodeie neste momento, que ele seja repreendido em nome de Jesus Cristo, que as obras do mal sejam aniquiladas e caiam por terra, porque o Espírito do Senhor está conosco. Verso 15, então os servos de Saul lhe disseram, eis agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta, manda pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos, então buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então responderam um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, ele é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Verso 19, Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, o carregou com pão, odre de vinho, cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim, Davi foi a Saul, esteve perante ele, ele o amou muito e o fez seu escudeiro. Mandou Saul dizer a Jessé, deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedeu que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Ok? Que a palavra do Senhor possa, como boa semente, cair no solo do nosso coração e produzir frutos para a vida eterna em nome de Jesus. Feche os seus olhos, onde quer que você esteja, em todo este território nacional, em todo o Brasil, em qualquer parte do mundo agora nos assistindo. Em nome de Jesus, acompanhe-nos em oração. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. E obrigado pela chance que temos de ver a Tua intervenção repreendendo qualquer espírito maligno. E que todo mal que possa existir ao nosso redor, ou na casa deste amigo, desta amiga que nos escuta, que seja repreendido e destruído pelo poder de Tua presença. Que Tua glória esteja resplandecendo em nossa vida sempre. Ilumina-nos para entender da Tua palavra. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje começa anunciando uma tragédia. Isso, talvez não exista, de fato não existe nenhuma tragédia maior do que o indivíduo deixar de ser guiado pelo Espírito de Deus e ser palco para a manifestação de um espírito maligno. E é exatamente isso que começamos a perceber no início do relato bíblico. De cara, o verso 14 diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul e o espírito maligno o atormentava. Diferente da realidade vivida por Saul no verso 14,
Que o Espírito do Senhor não se retire de você, que o Espírito do Senhor fortaleça você e que o Espírito do Senhor esteja tão presente em tua vida que você possa dizer, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora, uma coisa ficou muito clara, o Espírito do Senhor não saiu de Saul de modo arbitrário, não saiu assim, zangadinho ou malcriado, eu quero sair e pronto. As coisas não funcionam com Deus do jeito que funcionam como ser humano. Deus foi trabalhando no coração de Saul, Deus queria dirigir a pessoa do Saul, Deus queria que Saul o representasse à frente de todo o povo. A princípio, eles rejeitaram o regime teocrático, onde Deus seria o rei, escolheram um rei para si. Deus agora deseja usar esse rei, mas o rei não estava desejando ser usado por Deus. E aí o Espírito do Senhor foi se afastando progressivamente, não foi nada de modo arbitrário. E o que a gente percebe é que Saul é um homem que não sabe lidar com as perdas. Ele já havia ficado sabendo, já tinha chegado ao seu conhecimento, não sei se passaram um WhatsApp para ele, não sei se foi uma mensagem de Facebook, não sei se ele viu algum tipo de vídeo no YouTube, não sei, mas chegou ao conhecimento de Saul que o reino dele já tinha sido disperso de suas mãos. Deus já estava escolhendo uma outra pessoa para substituí-lo. E quando Saul recebe a notícia de que Deus não o queria mais como rei, ele não soube lidar com a perda. Por que ele não clama ajoelhado, prostrando-se diante de Deus, humilhando-se na presença do Rei do Universo? Por que ele não clama por perdão? Por que ele não busca uma reconciliação com o Altíssimo? A despeito disso, o que ele faz? Fica chateado, revoltado, magoado. O grande resumo da ópera é o seguinte: ele, Saul, não sabia lidar com as perdas, só sabia lidar com os ganhos. Quando nós não sabemos, queridos, lidar com as perdas, nós temos grandes problemas diante de nós. Nós temos dificuldades, ou seja, não conseguimos nos erguer, não conseguimos caminhar, não conseguimos ficar focados. Do que você está falando, pastor? Eu estou lidando contigo nesse momento que não sabe lidar com a perda do seu emprego. Até hoje você não soube assimilar o fato de ter perdido o seu emprego. Até hoje você não conseguiu assimilar o fato de ter perdido a sua promoção, de ter perdido o seu cargo. Até hoje você não conseguiu assimilar o fato de ter perdido o seu casamento. Até hoje você anda se arrastando por aí, não conseguiu se erguer, não conseguiu levantar a cabeça, nunca mais você foi a mesma pessoa, não conseguiu assimilar a pancada, não conseguiu absorver a perda, tem dificuldades porque até hoje não consegue lidar com a perda do filho, não consegue viver uma vida normal, porque desde que você perdeu a sua saúde, você também perdeu a sua fé, você não está conseguindo lidar com a perda das coisas ou das pessoas, e isso é drástico, porque se nós não conseguimos lidar com as perdas que a vida nos oferece, então indica uma coisa, vamos ter muita dificuldade para viver, porque a vida ela é repleta de perdas e mais cedo ou mais tarde a gente acaba perdendo alguma coisa, um ente querido, a gente acaba perdendo algo valioso que nós considerávamos e em função dessas perdas você tem que fazer um posicionamento, você tem que escolher uma atitude, ou você vai deixar essas perdas te abater a tal forma, ou você vai se erguer, vai se levantar e vai continuar a sua caminhada. Com as perdas que bateram à sua porta, como é que você tem convivido com cada uma delas? Eu tenho um amigo que gosta muito de motos, garotão, esportista e tal, e um dia ele conseguiu comprar uma bela moto, e ele estava em uma das highways lá nos Estados Unidos, e ali ele pegou a sua moto com grande velocidade, foi a toda experimentando o prazer que é o vento batendo sobre o seu rosto quando alcançava alta velocidade em sua moto possante, mas de alguma forma ele perdeu o controle e ao perder o controle a moto vai para um lado, ele vai para o outro e sua perna colide com um poste, o que fez com que se rompesse da canela para baixo e ele perdeu sua perna. E aí, como é que você lida com a perda de uma perna? Acabou a juventude, acabou a vida... Vamos nos trancar num quarto escuro, nos jogarmos embaixo do cobertor, vamos não desejar mais falar com ninguém, se envolver com as pessoas, a vida acabou para a gente.
Como que você lidar com as perdas? E para mim ele surge como um exemplo, porque ele continua praticando esporte, hoje usando a sua perna mecânica, ele continua estudando, ele continua vivendo a sua vida, continua sonhando, continua indo para frente. Ou você vai acabar com sua vida por causa de uma perda que sofreu, ou você vai ter que aprender a lidar com ela e seguir em frente. Perdas significativas não são simplesmente quando perdemos um membro do corpo de repente, e quando se perde um filho que de repente cometeu suicídio, ou um filho que perdemos por conta de um acidente, ou se você mesmo esteve envolvido no acidente, como um caso de um ente querido, de um amigo muito próximo, alguém do nosso convívio, que por um acidente atropelou o próprio filho, que tragédia. Como é que você lida com essa situação? Querido, temos que aprender a lidar com as perdas para seguir em frente. E o nosso Deus nos ajuda a lidar com essas perdas, nos proporcionando força, nos proporcionando coragem, e só sendo dependente dele é que a gente vai ter forças para lidar com as perdas que essa vida nos proporciona. E são exatamente as perdas que faz nos desejar imediatamente que ele retorne, que ele volte, porque no novo céu e na nova terra onde habita a justiça, nunca mais teremos que perder nada. Porque as perdas começaram a fazer parte a partir da realidade do pecado. E uma vez que o pecado será extirpado, nunca mais teremos que conviver com essas perdas que hoje nos magoam e nos ferem bastante. E olha você aí ferido, olha você magoado, olha você sensibilizado por já ter perdido tantas coisas na vida. Ei, querido, isso não faz você desejar o céu? Você está alimentando um sentimento de ódio, de revolta, de mágoa, sente que Deus te abandonou? Não, o sentimento não é esse. Ao lidar com as perdas, você tem que focar que há um novo céu e uma nova terra onde existe um lugar prometido por Deus em que as perdas não mais farão parte da nossa realidade. Ou melhor, tudo que de significativo você perdeu, você vai ter de volta em nome de Jesus. Você perdeu o teu filho, você perdeu o teu ente querido, você perdeu o seu cônjuge, por alguma tragédia, por alguma fatalidade, por alguma enfermidade, você terá isso de volta. Saul não sabia lidar com as perdas. Saul estava no palácio, vivendo como um mendigo, infeliz, e o Davi lá na rua, vivendo como um rei. Sabe por quê? Tudo depende do modo como você encara as perdas da vida. E o resultado é que por essa inabilidade tremenda, Saul perdeu o foco. Já ouviu falar daquelas touradas que normalmente são exibidas aí na Espanha, e você pode observá-la no canal do YouTube, você pode olhar, o toureiro está sacudindo ali aquele lençol, aquele pano vermelho, e o touro enfurecido vem atrás do pano, e o toureiro ginga para cá, ginga para lá, e a plateia vibra, o touro então fazendo a festa para o povo. O touro não tem foco. Ou pelo menos se o tem de modo equivocado. Você já imaginou se ao invés do foco do touro ser o pano vermelho, fosse o toureiro? Não, a partir de hoje eu, touro, não foco mais no tecido, eu foco no homem. Não teria mais tourada. Porque uma vez que o foco certo fosse dado, então acabaria-se de uma vez por todas as touradas. Sabe o que isso significa? Que a gente ou perde o foco ou descalibra o foco, e o resultado é que ficamos vivendo no nosso sofrimento como um ciclo constante, e por causa disso, quando Deus vai então não tendo mais espaço na nossa vida, quando nós vamos fechando a influência para o Espírito Santo, quando nós vamos nos tornando cada vez mais duros, cada vez mais rígidos, cada vez mais inacessíveis por conta do nosso orgulho, por conta do nosso preconceito, não vamos dando vez ao Espírito do Senhor. O que nós estamos fazendo consequentemente? Abrindo as portas para que o Espírito maligno faça conosco o que desejar. A princípio parece
uma contradição, que o Deus que nos ama manda um espírito maligno da parte dele para atormentar o Saul, mas isso é apenas um idiomatismo, isso é apenas Deus trabalhando com sua permissão. Deus permitiu, mesmo porque Deus precisa permitir que o mal se manifeste para vermos a malignidade do mal de fato, porque se Deus não deixasse o mal existente se manifestar, então ele sim seria culpado por tudo, porque ninguém veria o mal se manifestando e consequentemente tudo seria acreditado a Deus. Se com a manifestação do mal você já quer colocar tudo na conta de Deus, imagina se Deus não permitisse a manifestação do mal. E ele precisa permitir para vermos como de fato o mal não é benéfico para a nossa vida e que ele, Deus, tem sempre os melhores planos. Então, aqui o que nós estamos vendo, um espírito da parte do Senhor, é apenas um idiomatismo hebraico, na verdade, querendo traduzir que Deus permitiu a manifestação do mal na vida do Saul, porque ele extirpou a presença do Espírito de Deus na sua vida por intermédio de seus atos, de sua conduta, de sua ação, de trancar o acesso do seu coração ao Espírito Santo. Resultado, o diabo se aproxima da vida de Saul e começa a atormentá-lo. E quando a gente olha para o cenário, são as crescentes tendências de Saul à depressão, ciúme, violência. E certamente tudo isso por causa do conhecimento que ele tinha acerca da sua rejeição como rei. Ficou enciumado, ficou violento, ficou revoltado. Resultado, a popularidade de Davi crescia cada vez mais e juntamente com a popularidade de Davi, o ódio de Saul. E o espírito maligno achou todo o terreno bem preparado, porque se você é um indivíduo que nutre ódio no seu coração, se você é um indivíduo que nutre inveja no seu coração, se você não alimenta bons sentimentos, você está abrindo janelas para acesso aos espíritos malignos. E enquanto o Espírito de Deus estava com Davi, Saul começava a experimentar sérias desordens mentais. Espíritos malignos estão sujeitos ao controle de Deus, e Deus então, por seu estado de permissão, observa Saul se enveredando por um caminho muito perigoso. Agora note, diante disso você observa a declaração de Joséfo. Ele descreve o mal da seguinte maneira: quanto a Saul, algumas desordens estranhas e demoníacas lhe sobrevieram, provocando-lhe a sensação de sufocamento, como se estivesse pronto a ser estrangulado. Essa é a declaração de Joséfo. E com certeza uma grave melancolia se desenvolveu à medida que ele se preocupava com o anúncio do profeta que a coroa fora dada a alguém melhor do que ele. A possessão intermitente por um espírito maligno levou Saul a sentir e agir como uma pessoa demente, diz o comentário bíblico adventista. Gente perturbada. Aliás, se nós olharmos hoje ao nosso redor, não é difícil encontrarmos pessoas ao nosso redor perturbadas, gente que perde a razão. E quais são as coisas que deviam nos preocupar? Quais são as coisas que devíamos observar para saber se estamos rodeados de pessoas que estão sendo atormentadas ou vivendo algum tipo de perturbação mental? Queridos, olha só, observe isso no seu círculo de convívio, círculo de amizade, círculo familiar. Observe se está havendo por parte de alguém, número 1, a perda pelo interesse do convívio. Está habituado a andar com pessoas, de repente, do dia para a noite, não quero andar mais com ninguém, eu quero ficar sozinho, eu não quero mais conviver com ninguém. Começa a mudar o hábito de funcionamento, ia para a escola, não vai mais, ia para o trabalho, não vai mais, gostava disso ou daquilo, não faz mais, não gosta mais. Apresenta problema de concentração, memória, pensamento lógico, começa a falar coisas difíceis de se explicar. Observe as pessoas que estão exibindo estes sinais, começa a ter muita sensibilidade pela luz, muita sensibilidade pelo som, pelos cheiros, começam a evitar locais. Observe o comportamento dessas pessoas, observe se está havendo falta de vontade, desejo de vontade e desejo de participar das atividades habituais, uma apatia generalizada. Pessoas que exibem uma sensação de estar desligado de si mesmo, dos que rodeiam, uma sensação de viver numa irrealidade, de coisas que ninguém vê e só ele vê. Poderes, indivíduos que acham que estão tendo poderes, eu estou enxergando algo, eu estou sentindo algo, ninguém enxerga, ninguém sente, somente ele. Um medo constante, uma desconfiança de tudo
e de todos. Começa a perceber esse tipo de sinal, alterações graves no sono, no apetite, mudança nos hábitos de higiene, parou de tomar banho, parou de escovar os dentes e faz isso com uma certa frequência ou longos períodos. Observa, são transformações que precisam ser notadas, sentimentos rápidos, mudanças rápidas de sentimento. Uma hora ama demais, uma hora odeia demais, níveis de energia muito alterados, sintomas que precisam ser observados e precisam ser acompanhados, ok? Pastor, e quando é que a gente define que o indivíduo está possuído por um espírito maligno? Calma, uma pessoa ela pode ser reconhecida como uma pessoa potencialmente candidata a estar possuída por um espírito maligno quando apresenta conhecimentos profundos de línguas desconhecidas, quando começa a conhecer localizações de objetos escondidos à vista, quando conhece coisas ocultas, manifesta uma força sobre-humana anormal pela idade ou pelas condições físicas da pessoa, às vezes manifesta com uma agitação psicomotora que sem explicação não responde à terapia farmacêutica sedativa, remédios não funcionam, terapia não funciona, absolutamente nenhuma intervenção dá certo. Observe isso. É possível que pessoas possuídas até manifestem um processo estranho de levitação, ou seja, fenômenos extraordinários de deslocamento de um lugar para o outro, associados a sintomas mencionados, atividades diabólicas agora anteriormente citadas. Isso pode ser indício de uma possessão. Outros sintomas extraordinários, clara evidência do passado, do futuro, materialização das coisas, alguns dos elementos do diagnóstico de possessão diabólica. Agora, muito cuidado. Porque algumas doenças ou distúrbios podem ser muito confundidas com isso, porque tem muito crente que fala assim, é demônio, tudo é demônio. Mas é preciso observar se uma pessoa está sofrendo de esquizofrenia, distúrbio possessivo, é preciso colocá-la diante de um profissional de saúde para saber se é um contexto de psicose delirante, ok? Com base nos casos, para saber se é ou não uma doença ou se é uma perturbação de um espírito maligno. Essas patologias precisam ser consideradas com grande atenção e com competência pedida para este trabalho, ou seja, com um profissional da área. Porque tem muito crente, tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio. E foi dada uma sugestão, Saul, traze um músico e ele, ao tocar bem, você vai se sentir melhor, diz o versículo 16. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e tu se acharás melhor. A música já ajudava o Davi. Porque como é que você acha que o Davi enfrentava a solidão do campo? Os irmãos dele em casa e ele no campo tomando conta do rebanho, dia, durante a noite. Como é que você acha que Davi ocupava o seu tempo? Através da música, tocando harpa, processos de oração, compondo. Aliás, aquele processo em que ele esteve sozinho foi o momento em que ele mais se aproximou de Deus e, embora humanamente ele fosse taxado como um momento de solidão, na verdade ele transformou aquilo como um momento de comunhão. Então a música já ajudava o Davi no seu cenário desolado, de solidão e meio abandono. Ele conseguia sentir Deus muito próximo a si. Então é uma boa ocasião para nós falarmos sobre a música e a sua relação espiritual com o reino espiritual, a sua relação com o reino espiritual. Porque, veja bem, se a música podia ter o poder de afastar os demônios ou o espírito maligno do Saul, significa que a música má, ao invés de afastar, pode fazer o quê? Um efeito contrário, pode atrair. Então precisamos pensar que tipo de música nós estamos usando, porque ela pode ter o poder para afastar, como ela também pode ter o poder para chamar. Precisamos falar sobre música porque ela é importante. E note, quem é que decide qual é o instrumento de Deus e qual é o instrumento do diabo? Você? Você é o árbitro? Eu sou o árbitro? Quem é que está em condições de dizer que o piano é de Deus, a guitarra é do diabo? A guitarra é de Deus, a bateria é do diabo. A bateria é de Deus e o cavaquinho é do diabo. Quem que define isso? Quem é que está investido desta autoridade para declarar instrumento de Deus, instrumento do diabo, instrumento de Deus, instrumento do diabo? Na verdade, o problema não está com o instrumento. Na verdade, o problema está com quem toca.
Às vezes as pessoas ficam torcendo textos da Bíblia, que não pode usar isso, que não pode usar aquilo, como se a Bíblia condenasse algum instrumento em específico, e não há nenhum texto bíblico onde se condena instrumentos específicos, pelo amor de Deus. É o nosso preconceito que fica muitas vezes procurando algum pretexto fora de contexto para poder assegurar o nosso gosto pessoal. Querido, você tem o seu gosto pessoal e nós respeitamos isso. Não é porque você não gosta de determinado instrumento que ele é do diabo, porque o teu gosto definiu assim. E o que define não é o teu gosto, o que define é a palavra do Senhor. E não existe um texto na Bíblia que mostre que esse instrumento é aprovado e aquele é desaprovado. Então não fica torcendo a Bíblia ao seu bel prazer. A grande realidade é que nós temos na organização da igreja uns elementos muito claros de administração. A igreja ela é soberana para ela decidir o que ela quer. Se nós aqui somos uma congregação de 40 pessoas e todos aqui gostamos muito do piano, então na nossa igreja vai tocar piano. Porque nós somos a igreja soberana para isso. Ok? Aqui a gente gosta desse instrumento, a maioria dos membros, então na comissão nós decidimos que esses instrumentos farão parte da nossa liturgia e tudo mais. Olha que coisa legal. A igreja é soberana naquilo que ela pode escolher, naquilo que ela quer usar. Agora, se essa igreja decide o piano e se essa igreja decide só o violino, eu que decidi pelo piano não posso tacar pedra naquela que decidiu pelo violino, e aquela que decidiu pelo violino não pode tacar pedra naquela que decidiu pelo piano, porque eles decidiram por isso, então eles estão certos e os outros estão errados, irmão. E aí você fica com o instrumento escolhido com o seu lado certo e pisa nos outros e o princípio do amor vai para a lata do lixo. Então, por causa da defesa de um instrumento, você perde o reino dos céus, porque o maior de todos os elementos que devia fazer parte do cristianismo não era o instrumento, mas é o amor pelos irmãos, que você pisa porque ele fez uma escolha de música diferente da sua. Então aí, onde é que fica a nossa vida cristã de fato? Onde que fica o respeito pela escolha dos outros? Por que na igreja poucos lugares usam bateria? Claro, poucos lugares usam bateria porque é muito difícil você achar uma pessoa equilibrada que toque a bateria de modo a não chamar atenção para si mesmo. A gente normalmente recomenda que não se use pelo simples motivo, porque é muito difícil você achar um cara que use e não abafe tudo e todos, ou que não toque com equilíbrio a ponto da congregação não se sentir incomodada por um barulho exacerbado. O equilíbrio é o ponto. E se há poucos que tocam com equilíbrio, ou se dificilmente se encontra, é melhor que não exista o instrumento. Porque se vai para tocar desequilibradamente, é melhor que não se toque. A questão tudo é que não existem muitas pessoas com bom senso para tocar. E se a igreja disse, por aqui não, a gente respeita, aí desce o sarrafo porque quer aparecer, porque a igreja depende, meu irmão. A coisa é muito simples. Outro dia o jovem falou assim, pastor, a solução para a nossa igreja aqui, para animar a juventude, é termos uma bateria. Essa é a solução? Beleza. Reunido com os jovens, eu fiz uma pergunta. Pessoal aqui está estudando a Bíblia? Você está estudando a Bíblia todo dia? Está estudando a lição da escola sabatina todo dia? Não, pastor, estou meio vacilando e tal. Tem vindo à igreja todos os dias? Está participando de algum pequeno grupo? Está dando estudo bíblico para alguém? Então desculpa, meu querido. Você não dá estudo bíblico para ninguém. Você não vem frequentemente aos cultos. Você não tem uma comunhão pessoal com Deus através do estudo da Bíblia e oração. Você não participa de pequeno grupo nenhum. Você não está envolvido com a atividade missionária da igreja. E vem falar que o problema da igreja é uma ausência de bateria. O problema da igreja é a ausência de comunhão. É diferente. Está colocando o problema no lugar errado, então não acha solução nunca. Vai colocar uma bateria na igreja e a juventude vai continuar medíocre como sempre, porque a nossa necessidade é nos aproximarmos mais de Deus. Não é esse instrumento, ou é aquele, ou é aquilo outro. Foco errado. Ei, você quer escolher a bateria como instrumento? Beleza? A gente respeita. Número 1, me acha alguém equilibrado para tocar. E número 2, se não é alguém equilibrado para tocar, então não toca, porque vai fazer um barulho, uma algazarra desnecessária e vai desviar o foco do que deve ser o louvor a Deus. E sabe de uma coisa? Cada ambiente tem uma música e precisamos ser sábios para isso. A hora da Santa Ceia se toca uma música específica. A hora do culto jovem, uma música específica. Na hora do ambiente de roda em um acampamento, um outro tipo de música. E qual é o grande problema que nós jovens enfrentamos? Porque a gente não tem muito discernimento para ambiente e música, aí quer que a mesma música esteja em todos os ambientes. Resultado, o pessoal desce o sarrafo na gente. É claro. Não estamos sendo sábios para escolher a música em seu respectivo ambiente. Tu quer me cantar um descansar em seus braços no momento da Santa Ceia? Que tipo de aprovação que nós vamos ter?
Tem a música ambiente para cada momento. Por acaso, para uma música de casamento, você escolhe algo diferente do ser solene, o momento específico desenvolve a música a ser escolhida. Se você não fizer isso com sabedoria, vai se levantar uma multidão contra você. E a coisa gira em torno muito simples, coerência. Coerência. Coerência no que expressamos através da nossa música. Agora note, quando se canta música de criança, a gente não canta para criança, lá, 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 lá. Porque é para criança? Então vale. Vale dobrar o joelho, vale bater palma, porque é para criança. Agora, quando é para jovem, não vale música de jovem. Aí para jovem tem que ser as mesmas músicas que se cantam. Então para criança pode, mas o jovem não pode ter uma música de jovem. Ele tem que ter uma música já do pessoal mais um pouco velho e experiente. Então se para criança pode, se para adolescente é diferente, então qual que é o problema da música para o jovem ser um pouco mais animada? Enfim, onde é que nós estamos sendo coerentes e incoerentes, equilibrados e desequilibrados? É bom pensar. Porque a música que serve para ser uma bênção também pode servir para ser uma maldição, e todas essas coisas precisam ser consideradas. Agora note, qual é o grande problema? O grande problema que temos hoje acerca da música é que temos uma dificuldade. São músicos que de repente não gostam de assistir o culto, eles vão lá, se apresentam e sentam, não gostam de ouvir sermão, não andam com a Bíblia debaixo do braço, não tem comprometimento. Não serve para ser levita, brother. Porque o levita, ele não está comprometido só com o que ele canta, ele está comprometido com a palavra acima de tudo. Músicos cobram cachê porque eles vivem disso. Ei, se você não está disposto a pagar o cachê, não paga, ele não vai se apresentar na sua igreja. Tudo bem, você o respeita, não concorda pagar o cachê? Não paga, ele não vai cantar na sua igreja. E você também não tem o direito de ficar esculachando ele por causa disso. Ah, que cobra cachê, que cobra... Ele vive disso, ele é um levita, ele vive disso. Não concorda? É um direito que você tem, mas você não tem o direito de esculhambar os outros, porque os outros cobram cachê. Simplesmente, se não paga, ele não vai cantar na sua igreja, ponto final. Quem quiser pagar, pague, ele segue a vida dele e tudo fica bem. Você vai ser salvo e ele vai ser salvo também em nome de Jesus, e cada um segue o seu caminho. Agora vai ficar esculachando o músico? Então você vai se perder por causa disso. Outra coisa, quando você cantar, canta como quem está vivo. Fica cantando como se estivesse cantando numa cerimônia fúnebre. Nós adoramos um Deus vivo, o Rei do Universo, e o louvor faz parte do culto. Não fica excluindo o louvor como se ele não fizesse parte do culto. Você me canta 2, 3 hinos antes de começar o culto, supostamente antes de começar o culto, e depois de cantar 3 hinos você me levanta e diz agora para começar o culto. O culto não começou, os 3 hinos foram cantados para quê? Em vão? Para encher linguiça? Ei, o louvor faz parte do culto, não é perda de tempo, não é encheção de linguiça. Abriu a boca para cantar, cessa a conversa, estamos louvando o Rei do Universo, estamos diante da presença do soberano. Ah, eu só canto música de cantor adventista, perfeito? É um direito que você tem, só rasga o inário, porque o inário está repleto de músicas que não são de adventistas, e nós cantamos todas elas, e elas compõem o nosso inário. Rasga o inário, então. Precisamos cantar músicas de outras denominações? Não precisamos. Nós temos composições hoje suficientes e material humano suficiente para produzir a nossa própria música. Mas se alguém quiser cantar alguma música, desde que a letra não vá contra aquilo que acreditamos de fato, e desde que o ritmo não seja um ritmo diferente do que aquele que a gente já usa e fica dentro dos critérios de modo a não escandalizar ninguém, e seja algo coerente, beleza? Agora, para cantar, ensaia, filho. Você quer cantar, chegar lá na frente e acha que vai receber uma revelação e vai conseguir dar as notas, e cada um no seu quadrado. Se você canta soprano, canta no soprano. Se você canta contralto, canta no contralto. Se você não consegue cantar nem soprano, fica quietinho, deixa os outros cantar. Faz o seu ministério só debaixo do chuveiro, ok? Para não escandalizar e abalar a fé dos irmãos. Vai cantar, ensaia, decora a letra. Se não sabe a letra, vai lá para frente com a letrinha, é sinal que não ensaiou o suficiente. Não devia ir lá para frente com letrinha na mão, devia ir decorado. Se está com a letrinha na mão, é porque não ensaiou o suficiente. Devia ensaiar um pouco mais e decorar a letra, pelo menos. Escolha a música que é coerente à sua voz. Ah, eu vou começar o meu ministério, porque agora tudo é lindo, né? É ministério da música, eu tenho meu ministério, Deus deu meu ministério. Primeira música que tu vai cantar, tu quer cantar Getsema de Leonardo Gonçalves. Filho, você está começando o seu ministério? Começa então, não já vai lá para o high quality não, vai devagar, processo crescente, ok? Porque senão você vai ser objeto de escárnio, vai ficar a pessoa rindo de você, em vez de você produzir uma devoção para a vida dos outros ou um processo de conforto e crescimento, o pessoal vai ficar rindo
desnecessariamente só porque você tomou um posicionamento incoerente. Agora, qual é o louvor que Deus mais se agrada? Solo, quarteto, dueto, trio, coral, conjunto? Louvor congregacional. Ellen White diz que os anjos cantam junto com a gente. A coisa linda de se ver é a congregação cantando, e louvado seja o nome de Deus, porque quando os anjos se unem conosco em canção, o espírito das trevas é repreendido, o mal é abatido, e semelhante ao dedilhar das cordas produzidas por Davi, o espírito maligno se afasta, e todas as vezes que de coração cantamos ao Senhor, o mal é repreendido e o céu desce à terra. Que haja sempre louvor no teu lar, que haja sempre louvor nos teus lábios, que ao invés de proferir palavras amargas, palavras duras ou palavras insensíveis ou que ferem as pessoas que estão ao seu redor, palavras de inveja, de ódio, de rancor, de depreciação, que saia do puro louvor, para que o mal seja repreendido em nome de Jesus, a ser instrumento de Deus na repreensão do mal, que todos os nossos músicos, que todos os nossos cantores sejam instrumentos de Deus para a repreensão do mal em nome de Jesus, que onde quer que pise um músico crente em nome de Jesus, possa estar pisando um homem que coloque abaixo o reino das trevas. E aí, tendo visto o filho de Zessé, o melemita que sabe tocar, ele se apresenta e veja as características descritas acerca de Davi. O homem, Davi, ele é colocado da seguinte forma no verso 18. O filho de Jessé, o belemita, sabe tocar. Olha aí. Ele faz e faz bem feito. Coisa linda, querido. É fazer bem, não é simplesmente fazer. Ah, eu vou fazer. Faça bem feito, da melhor forma possível, ok? Ele sabe tocar, ele é valente, vigoroso, homem de guerra, prudentes em palavras, gentil presença, e o Senhor é com ele. Ou seja, número 1, ele sabe tocar, o faz e o faz muito bem. A igreja hoje trabalha com o meu talento, o meu ministério. Qual é o seu talento? Faça o seu ministério. Se você sabe tocar, então toque. Se você sabe cantar, cante. Se você sabe pregar, pregue. Meu talento, meu ministério. Indivíduos que estão pregando o evangelho andando de skate, sabem andar de skate muito bem, formam grupos de skate, começam a pregar o evangelho no grupo de skatistas. O pessoal da bike que pedala, forma um grupo e começa a pregar o evangelho, oração quando sai, oração quando volta, oferecem estudos bíblicos. Pessoal que vai surfar e faz o ministério, meu talento, o meu ministério, e reúne a galera, começa a surfar e daqui a pouco começam a dar estudos bíblicos uns para os outros e antes do surf faz uma oração, depois do surf faz outra oração, corredores, professores, pintores, professores de idioma, todo mundo usando o seu talento para o desenvolvimento do seu ministério. O que você faz bem? Faça-o para a glória de Deus. Davi sabia tocar e tocava para a glória de Deus e para a repreensão das forças do mal. É isso aí. Homem vigoroso. Outras traduções dizem que Davi era um homem forte, matou um urso, um leão e estraçalhou-os com sua força. Deus o estava preparando para desafios ainda maiores. Ele mata um urso, mata um leão, porque muito em breve ele estava prestes a enfrentar um gigante. Forte, valente. Estamos vivendo na cultura do medo. As pessoas gostam de impregnar medo. Aliás, desde a infância. Lembra quando tua mãe cantava para você, boi, 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 boi da carapeta, pega essa criança que tem medo de careta? Já era a cultura do medo sendo impregnada em você no berço, meu irmão. E você... Quem dizia que você dormia? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Vai dormir, moleque, senão o boi vem te pegar. Pelo amor de Deus, como é que eu dormi com um negócio desse, irmão? Esperando a qualquer momento aparecer o boi, que desgraça, que tragédia. Homem do saco, meu filho, tá vindo por aí. É a cuca, cuidado com a cuca te pega. E vai dormir que a cuca... Como você vai dormir com a cuca vindo atrás de você? Boi, 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 boi da cara preta. Cultura do medo, do medo, do medo. E vivemos num processo educacional pautado pelo medo. Se você não fizer isso, eu vou te pegar. Se você não fizer isso, eu vou fazer isso. Eu vou te castigar, eu vou fazer aquilo. Cultura do medo.
Somos desafiados a ser corajosos quando estamos vivendo sob a cultura e um processo educacional pautado no medo. Mesmo na religião, se você não aceitar Jesus, vai queimar no fogo do inferno. E uma época onde a pregação era impregnada da cultura do medo e você ia para frente tremendo com medo do inferno, com medo de queimar, com medo de ser castigado. Cultura do medo, do medo, do medo. E Davi se apresenta como um homem corajoso. Homem corajoso é o que não tem medo? Não. Homem corajoso é quem, em meio ao seu medo, ele confia no braço forte de Deus. O homem de Deus tem que ser corajoso para enfrentar qualquer problema, superar as adversidades numa única crença. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem tem coragem não é que ele não tenha presença do medo, mas é que ele tem a confiança em Deus a despeito do seu medo. Coragem para fazer um campuri, coragem para enfiar as crianças dentro de um ônibus com um monte de filho dos outros e levantar dinheiro onde não existe, para ir para o meio do mato acampar com um monte de criança, coragem para dirigir um clube de bravadores, de aventureiro, coragem para ser líder de jovens, coragem para dizer não para maconha, coragem para dizer que não quer um copo de cerveja, que não vai fazer sexo antes do casamento, coragem para virar para professor e dizer que não assiste aula na sexta-feira à noite porque é fiel ao Senhor. Coragem para dizer que está se preparando para a volta de Jesus e que o corpo é o templo do Espírito Santo. Tem que ter coragem. Onde estão os meus jovens de coragem nos dias de hoje? Eu espero que esse seja você que está me escutando agora em nome de Jesus. Davi é apresentado como um homem de guerra. E daí, pastor? Homem de guerra. No que isso é relevante? Olha aqui, se liga. Você está no meio da guerra. Você não vê ninguém no meio da guerra dizendo assim, eu não consigo dormir, Tá, é guerra, irmão. Em guerra não dá para dormir mesmo, não. Aí você tá no meio da guerra, eu tô sem dinheiro. Ué, mas na guerra quem é que tá preocupado com o dinheiro? Aí você tá na guerra. Eu não comi o que eu queria comer uma pizza hoje, eu não comi, tá, não sei o quê. Eu não viajei esse ano. Eu tomei um tiro no meio da guerra. Explodiu uma bomba. É guerra, filho. Na guerra as bombas explodem, os tiros acontecem, não dá às vezes para a gente viajar, às vezes a gente não consegue comer o que queria, não tem o conforto que desejaria. É cenário de guerra. Eu vejo todo crente dizer estamos em guerra, estamos no grande conflito, mas não quer viver como se estivesse numa guerra. O que é isso? É que a gente não vai ter nenhum conforto, nenhum momento de paz? Vamos ter sim, mas nós estamos num cenário de guerra. Qualquer coisa estamos preparados para enfrentar. Porque a principal característica de um homem de guerra é o seu preparo. Se não está dando tiro, estamos preparados. Mas se o tiro vem, nós estamos prontos também, porque vivemos numa guerra e temos que estar preparados para se alimentar do que está ao dispor, para passar frio, calor, privações, se necessário for. É tempo de guerra e é tempo de vitória para o povo de Deus. E a vitória vem através da palavra, porque é assim que utilizamos a nossa espada. O claro, assim diz o Senhor. A Bíblia apresenta Davi também como um homem prudente em palavras. O homem que mede o que fala. Aí você pode dizer, não, mas eu sou sincero. O fato de ser sincero não significa que você tem que ser mal educado. É sincero e em nome da sinceridade arrebenta com a vida dos outros. O que eu tenho que dizer, eu digo na cara. Para. Isso não é sinceridade, isso é falta de amor. E às vezes de falta de educação. Não confunde as coisas. Davi era um homem que colocava bem as palavras, media as palavras. Olha só, você está usando as suas palavras para acabar com a vida do teu cônjuge. Você está usando as suas palavras para ferir o coração dos teus filhos. Você está usando as palavras para afastar as pessoas, em vez de trazer as pessoas para perto de si. A tua boca precisa ser uma fonte de bênçãos e não de maldição. Este era o Davi, prudente em palavras, um homem simpático de gentil presença, aparência, era um homem de boa aparência. O que mais importa é o interior. Ontem o senhor leu o texto que Deus não vê como homem, o homem vê o interior, mas o homem vê o exterior e Deus vê o coração. A aparência não importa. Importa sim, querido. Uma pesquisa da Universidade de Princeton diz que demora-se menos de 1 segundo para se tomar toda uma impressão a respeito de uma pessoa quando o vê pela primeira vez. Olha que coisa extraordinária, vai dizer que a aparência não importa? Em 1 segundo, a pessoa então vê toda a tua aparência e já cria um aspecto a teu respeito. E a primeira impressão de verdade é a que fica. Então a aparência, ela é importante sim. Mesmo porque ninguém vira e diz assim, olha, eu amo o teu fígado, eu amo os teus rins, eu amo o teu intestino, que coisa maravilhosa esse teu baço. Não, as pessoas elogiam a sua aparência. Olha que cabelo lindo que você tem, bem cuidado, cheiroso, que roupa arrumada, como combina e tal, não sei o quê, bacana.
O importante é o interior, mas não vai por o desequilíbrio para acreditar que a aparência também, não conta. Postura, não chegue como um mocorombo, como cocunda de Notre Dame. Aperte a mão direita das pessoas, não como se tivesse nojo. Olhe no olho das pessoas, como se estivesse dando atenção real e verdadeira. Sorria sempre, converse com as pessoas no tom que vai agradar os ouvidos sem feri-los. Ou seja, vai ser uma conversa agradável a quem escuta. O homem de Deus tem que ter uma presença agradável, as pessoas têm que ter prazer e vontade de estar perto, de segui-lo, de paz, de alegria, tranquilidade quando estiverem na sua presença. Se você não transmite uma simpatia, dificilmente você conseguirá dar bom testemunho em prol do Evangelho. Simpatia é um catalisador de pessoas, você agrega as pessoas para perto de você nesse contexto. Então, nada de se vestir de modo vulgar, porque a aparência de fato conta nesse sentido também. E o ponto mais lindo e extraordinário na vida de Davi, nessa lista maravilhosa, termina dizendo: o Senhor é com ele. Querido, olha só, você pode ser corajoso, valente, você pode ser de boa aparência, você pode ser forte, pode ser o que for, mas se no final das contas o Senhor não for contigo, não valeu de nada a tua força, a tua coragem, a tua aparência. O que mais conta no final de tudo é se o Senhor tem sido contigo. E a minha pergunta é muito simples. Você tem sido dependente de Deus? Porque quanto mais dependente dele somos, tanto mais conosco ele está. Porque Deus não desampara os seus filhos que dependentes deles são. Sabe por que o Espírito do Senhor se retirou de Saul? Saul deixou de ser dependente de Deus. Sabe por que o Espírito do Senhor se apossou de Davi? Porque Davi era dependente de Deus. Você tem vivido uma vida de dependência completa e absoluta ao Rei do Universo? Se tem, glória a Deus, o Espírito do Senhor tem se apossado da sua vida. Agora, você tem vivido uma vida independente de Deus? Querido, muito cuidado. É um caminho muito perigoso. Você está se tornando um alvo fácil dos principados e potestades malignos que estão tentando rodear e dominar a tua vida. Querem te perturbar a mente, querem te tirar do equilíbrio, te conduzir a um estado de instabilidade emocional e mental. Querem tornar você dependente de remédios, querem tornar você cada vez mais escravos de seu próprio desequilíbrio. Permita o Espírito do Senhor se apossar de sua vida, a fim de que tenhamos uma vida equilibrada na presença do Pai. E que a nossa dependência de Deus faça-nos louvá-lo a cada dia, de modo que o mal seja repreendido e subjugado e esteja onde deva estar, embaixo dos pés do Rei do Universo, porque ele estaria esmagando a cabeça da serpente. Deste modo, eu concluo apenas dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E como podemos fazer isso? Entregando-se agora, levantando-se de onde estamos, para nos colocar na presença dele em oração, enquanto você estiver ouvindo essa canção. E ao término da mesma canção que Deus estará falando ao seu coração, eu estarei orando, colocando a nossa vida nas mãos de Deus, em nome de Jesus.
Não vou mais tentar fugir, não vou fingir. Querido Deus, que tragédia perceber o que aconteceu na vida de Saul quando o Espírito do Senhor se afastou dele. Nós não queremos essa tragédia para a nossa vida, muito pelo contrário, queremos ser cheios do Teu Espírito, por isso o nosso coração está aberto neste momento. Se há alguém neste momento, nesta oração, que está vivendo este drama, ó Deus, de estar distante dos Teus caminhos, de estar distante do controle do Teu Espírito, que o mal seja repreendido e que esta pessoa agora receba, ó Deus, o toque poderoso do Espírito Santo. Que os nossos lábios sejam louvores a elevar e glorificar o Teu nome e a repreender o maligno. Que a nossa vida seja bênção nas Tuas mãos e que nosso coração seja morada dos céus aqui na terra. Aceita a nossa entrega neste momento, porque queremos que Teu Espírito habite em nós e que o mal seja repreendido em nome de Jesus.